galera do YouTube, se inscreva no canal, desce o joinha, se não é bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, então já me ajuda aí a chegar ao 1000 inscritos. Então vamos falar um pouquinho sobre essa final aí na Copa do Mundo, Espanha e Argentina, final da Copa do Mundo. Então já se inscreva no canal, desce o joinha. E falar um pouquinho o que esperar desse jogo aí, dessa final, do lado Lamine Yamal e do outro lado Messi, um dos maiores jogadores da história. Eu sinceramente prefiro Cristiano Ronaldo, mas na minha opinião, eu acho difícil não ser legal, por mais que você prefira também o Cristiano como eu, que o Messi está entre os maiores jogadores da história, na minha opinião, depois do Pelé. Eu acho que não tem falha, a gente pode achar de repente o Messi um dos maiores da história, mas para mim é o Pelé ainda, é o maior da história, mas do lado é a Yamal e do outro lado Messi. E uma grande final é de Copa do Mundo, Espanha e Argentina, uma final que algum tempo atrás eu não imaginava que seria. Se me perguntasse do começo da Copa do Mundo ou antes, ou um ano atrás, se eu imaginaria que isso ia acontecer, eu não imaginava, porque tem outras seleções muito fortes que foi eliminada. Posso citar duas que é muito forte, inclusive na minha opinião dá para botar as favoritas, França e Portugal. A França chegou da semifinal eliminada para a Espanha, e Portugal eliminada para a Espanha também, que caiu do lado da chave da Espanha, eliminada do oitavo de final. Acho que a grande decepção, inclusive eu até aproveitar para falar da grande decepção, na minha opinião, e surpresa. A grande surpresa, para mim, foi a Suíça, na minha opinião. Também dá para botar o Cabo Verde, mas Suíça conseguiu chegar a 11, as quartas de final. E para mim a grande decepção dessa Copa para mim é Portugal. Por mais que foi eliminada para a Espanha, eu não acho que é uma decepção, que é uma vergonha ser eliminada para a Espanha. A questão não é essa. A grande questão é que Portugal conseguiu sossegar das oitavas de final e fez uma Copa, na minha opinião, meio abaixo com o time, com o elenco que tem. E uma final agora, a Espanha do lado, do outro lado a Argentina, como eu falei já, que eu não imaginava, acho que pouca gente imaginaria essa final. Claro que da semifinal as pessoas poderiam acreditar que fosse isso. Da semifinal eu imaginava que a Inglaterra passaria da Argentina e que França passaria da Espanha. Imaginaria que seria a França e a Inglaterra, isso eu achava como foi conseguiu da semifinal, mas fato é que essa é a semifinal. A Argentina, falando um pouquinho sobre as duas seleções, falando sobre a Argentina, para quem está acompanhando, é novidade que a Argentina tem passado sufoco, inclusive sendo muito favorecida pela arbitragem, por mais que a gente possa falhar da raça da Argentina, que os jogadores têm vontade, que falta isso da seleção brasileira, a Argentina está sendo muito favorecida, esse é fato. Quanto ao Egito, se não fosse o gol do Egito, com certeza poderia ser que o Egito passasse, ou passasse dos pênaltis, poderia que a Argentina passasse dos pênaltis também, mas fato é que o Egito teve chance, contra Cabo Verde, o Egito foi de sufoco que a Argentina passou, fazendo um gol do final, indo para a prorrogação. Contra a Inglaterra conseguiu ganhar, mas na minha opinião, o Ed Merecendo, o Etienne Mento da Argentina, mas na minha opinião, muito pelo treinador da Inglaterra, que recuou o time, na minha opinião, foi tirando atacante, botando zagueiro, na minha opinião, uma postura muito defensiva, uma postura covarde do treinador da Inglaterra, na minha opinião, sumou a Argentina. O Emery somou mais, recuou o time, uma postura muito defensiva e acabou sendo eliminado. Depois, se não me engano, até morto atacante do final, mas já é, meu amigo. E aí, eu acho que muito por conta da postura do treinador da Inglaterra, decisões, a descida dele do time, na minha opinião, que mexeu mal, acabou que a Argentina foi para cima, o treinador da Argentina botou atacante, não é? Terminou, se não me engano, com dois centavos, foi com dois centavos, então foi para cima da Inglaterra, conseguiu virar o jogo. Então, assim, eu acho que chega na final a Argentina, mas na minha opinião, acho que a Espanha é grande favorita, mas que a Argentina fez uma fase de grupo boa. Na minha opinião, no mata-mata, a Argentina tem passado muito sufoco. Tem passado das prorrogação, dos últimos minutos, consegue fazer um gol. Inclusive, a Espanha tem que tomar um certo cuidado, 1-0 é muito perigoso, Então a gente pode falhar 2-0 de repente faltando 10, 20 minutos, mas eu acho difícil 2-0 VT contra a seleção da Espanha. Acho que 1-0 é até difícil, mais tem que tomar cuidado a Espanha. Então acho que a Argentina tem essa questão física também, inclusive muita gente falhava, principalmente sobre isso, contra a Inglaterra. E acabou passando muito pelo treinador da Inglaterra, na minha opinião, não tinha no meio da Argentina, que pelo que jogou do final mereceu passar, a gente tem que conhecer, apesar de eu ser brasileiro, não gostar da Argentina, muita gente, mas que a maioria dos torcedores de várias seleções do mundo não deve gostar da Argentina,
mas acabou passando e venceu, principalmente a postura da Inglaterra. A Espanha, foi um pouco sobre a Espanha, e já já eu quero falar também o que esperar para esse jogo. A Espanha, na minha opinião, começou a Copa bem mais ou menos, né? Começou empatando com o Cabo Verde, o MTN já começou meio assim, né, com a Espanha, mas quem não é normal, normal você é oscilado, principalmente durante a Copa, e depois ganhou do Uruguai, do Uruguai e depois ganhou o último jogo. Não, acho que o último jogo foi contra o Uruguai e venceu lá. Venceu dois jogos da fase de grupo. No mata-mata, também foi um desempenho, na minha opinião, mais ou menos, né? Conseguiu passar por Portugal, ganhando de 1-0. É, mas, na minha opinião, no mata-mata, comparado com a Argentina, a Espanha conseguiu passar, digamos, com mais tranquilidade, do que a Argentina. Eu não acho que a Espanha, todo o jogo jogou muito bem, eu acho que não. Até contra o Uruguai da fase de grupo, não foi um jogo tão bom, na minha opinião. Foi quase uma falha do goleiro, acabou tomando gol o Uruguai, mas não foi uma grande. Assim, não, acho que a Espanha não faz uma grande Copa. Eu acho que fica atrás, por exemplo, da França, mas eu acho que o grande jogo, talvez, da Espanha foi contra a França. Não que eu acho que foi também um grande jogo, um dos melhores jogos, um dos melhores desempenhos, talvez dos últimos anos da França, desse tempo para cá, de um ano para cá. Acho que não, mas foi o melhor jogo, na minha opinião, da Espanha contra a França, que ela jogou o melhor desempenho. A Espanha tem feito o jogo assim, mais ou menos, tem um desempenho, na minha opinião, mais ou menos, mas eu acho que se comparar com a Argentina, eu acho que tem apresentado mais futebol que a Argentina. Se for a futebol jogado, a Espanha joga mais do que a Argentina, mais agonizado, principalmente a questão física. A Espanha está melhor, tem passado com mais tranquilidade, mas que também fez gol do final, da final, mas tem passado com mais tranquilidade. O gol sai do final, é contra Portugal, contra a Bélgica, sai do final, mas a Espanha tem passado com mais tranquilidade comparado com a Argentina. É, Falando sobre o jogo, sobre o estilo de jogo, tudo isso, para quem acompanha essa Copa do Mundo, viu tanto a Argentina, tanto a Espanha jogar, sabe que as duas seleções gostam de posse de bola. A Espanha, principalmente a Espanha, tem o tic-tac, gosta muito de posse de bola. Em 2002 foi campeão assim, jogando aquele tic-tac, bola para o lado, bola para o outro. Mas as duas seleções gostam muito de posse de bola, só que a seleção da Espanha é um pouquinho mais rápida, a seleção da Argentina não é uma seleção tão apta, jogadores mais velhos, jogadores mais veteranos. Já a Espanha é jogador jovem, tem essa questão das reações, tem essa questão física. É, eu não acho que a Argentina vai ter mais posse de bola, acho muito difícil a Argentina conseguir mais posse de bola que a Espanha. Pode ser que seja queimado por demais, eu acho que a Espanha deve ter mais posse de bola, deve controlar o jogo bastante. E a CA, como é a ver, que é melhor, é, dificilmente a Espanha vai jogar de contra-ataque, de transição rápida. A Espanha vai jogar com posse de bola, na minha opinião. A Argentina, não sei se ela vai ficar esperando a Espanha, se vai tentar sair de contra-ataque com alguns jogadores, mas acho que vai tentar, depende do. Tentar, na minha opinião, acho que talvez o jogo da Argentina esse jogo físico, de bater, de dar muita falta dos jogadores da Espanha, de repente tentar, como a pessoa fala da mente, e tentar provocar o jogador da Espanha, dizer coisa para o jogador da Espanha. Aquele jogo que a Argentina fez talvez contra a Inglaterra, dar porrada, fazer bastante falta do jogador da Espanha, talvez seja o jogo que a Argentina faça. Eu acho que se um sair atrás do outro, talvez é pior até para a Argentina, porque é claro que se a Argentina fazer um a 0 contra a Espanha, vai tentar fazer ceia, ganhar tempo, provocar, de repente, fazer falta, mas só que do caso da Espanha, meu amigo, se fizer um a 0 os caras vai tocar a bola pro lado, toca pro outro, e decidir fazer o segundo. Então, assim, eu acho que é um jogo que a gente vai ver bastante essa questão tática, claro que a gente sabe talvez qual vai ser a escalação, da Argentina. Da Espanha a gente talvez já sabe qual vai ser. A Argentina não sei como a Argentina vai se comportar, se vai jogar de contra-ataque ativo ou se vai jogar com posse de bola. Também a Argentina, na minha opinião, gosta de trabalhar bem essa bola, mas eu acho que a Espanha pode achar muito espaço da Argentina, principalmente nos contra-ataques. Eu acho que o Lamine Yamal, da hora que isso aí não é assim jogando contra-ataque, é isso que eu quero dizer. Mas com posse de bola, de repente acha um espaço, de repente consegue ir apto e fazer esse gol. Então acho que principalmente a Argentina, na minha opinião, consegue, acaba dando espaço.
os adversários, então a Espanha pode aproveitar bastante. É claro que os dois treinadores pode ser que tenham estudado bastante durante esse tempo, então acho que tem tudo para ser um grande jogo, ué, tem tudo para ser um grande jogo. Eu vou saber que a minha torcida é para a Espanha. Claro, não é a final assim perfeita da minha, eu preferia que fosse outra seleção, ué. Mas infelizmente a Inglaterra foi eliminada, queria que a Inglaterra passasse, passou. É bom se fosse o nosso Brasil, é claro, ué. Ou então Portugal, ué. Ou até a Inglaterra que eu acabei de falar. Seria bom uma dessas três seleção, mas já que a Espanha passou e é contra a Argentina, meu amigo, pode ser qualquer seleção contra a Argentina, numa final de Copa do Mundo, eu torço para outra. Então acho que, meu amigo, sendo Espanha, Argentina, Argentina do lado, Espanha do outro, meu amigo. Eu quero saber. Hoje é torcer para a Espanha. E é isso, é torcer para a Espanha. Vamos ver o que vai dar desse jogo. Eu acho que a Espanha tem tudo para ser campeã da Copa do Mundo. Acho que a Espanha tem um favoritismo, mas eu acho que a gente pode menosprezar, a gente pode achar que está tudo ganho. Não é? Inclusive o Vampeta tem acertado bastante, foi jogador jogando a seleção. O Vampeta tem acertado, inclusive aceitou que o Brasil ia ser eliminado e acabou falhando aqui que a Argentina vai ser. Oh, perdão, gente. Que a Espanha vai ganhar da Argentina, vai ser campeã. Eu também acho, muita gente acha isso. Só que, assim, eu ainda fico meio assim com a Argentina e Espanha com esse jogo. Não sei se a gente pode confiar tanto nessa Espanha, principalmente porque apresentou da Copa do Mundo. Mas eu acho que pro futebol jogado, eu acho que tem tudo para a Espanha ganhar. Só se a Espanha fizer um jogo muito ruim, se a Argentina realmente conseguir fazer o jogo dela, é antijogo, é provocação, muita falta, pode ser que de repente a Espanha sinta, mas eu acho muito difícil a Espanha não ganhar essa Copa do Mundo, eu acho que tem tudo para a Espanha ganhar, porque é tanto França e Espanha as grandes favoritas, né? Há um ano atrás para cá já se desenhava como as grandes favoritas para a Copa do Mundo, e com a França eliminada para a Espanha vai muito grande, muito confiante para essa final ser dúvida nenhuma, não quero que a Argentina não vá com a viada contra a Inglaterra, mas para mim, a Espanha é grande favorito. Eu acho que tem tudo para a Espanha ganhar. Vou dar meu palpite aqui. 2-0 de repente para a Espanha, né? 2-0 para a Espanha. Mano, outra coisa que eu gostaria de falar, eu acabei de ser mano, ele falando isso. A Espanha só tomou um gol, então a melhor defesa da Copa do Mundo contra um dos melhores ataques, ou o melhor, é um dos melhores junto com a França da final. Então a Espanha é uma seleção que tomou muito pouco gol, só tomou um gol nessa Copa do Mundo, então eu acho que vai ser difícil fazer um gol aí da Espanha. Não tem tudo para a Espanha conseguir. A Espanha que vai controlar o jogo, vai jogar aí com posse de bola, apresentar-se um bom futebol dessa final, se tem tudo aí para ganhar essa final. Mas vamos ver o que vai dar. O vídeo ficar muito longo, já vou terminando por aqui, já se inscreva no canal, me ajuda a chegar ao meu inscrito, comenta aí, vamos gente, se juntar aí, vamos você, dependendo de onde mora, seja Portugal, da China, do Japão, da França, da Coreia, do Paraguai, do Uruguai, dos Estados Unidos, de Canadá, da França, de Portugal, qualquer país do Brasil que a gente torça hoje que a gente torce para a Espanha. Então já se inscreva no canal, vamos ver o que vai dar desse jogo. Se inscreva no canal, vai e fui.